galera, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo no nosso canal Política RJ. Hoje eu queria fazer um resumo rápido de tudo que aconteceu com essa história do programa Mais Médicos, né? Não sei se vocês se recordam, na época das primeiras manifestações que tiveram, aquele negócio dos 20 centavos, no aumento do ônibus, que as pessoas foram para a rua, foi muita gente para a rua, o volume de pessoas que foi, ele não era imaginado, o governo não tinha noção do que se passava na época que era presidente do Brasil, era a criminosa, terrorista Dilma Rousseff. O governo não sabia que o povo estava tão revoltado com o nível de corrupção que tinha chegado, e as pessoas foram para a rua, e quando eles perceberam, eram pessoas de bem, né? É claro que teve infiltração de black blocs, essa questão aí que é aquelas histórias, né? Os black blocs, eles foram ali manipulados, provavelmente pelo PSOL, né? E eles se infiltraram na manifestação, mas o contexto geral da manifestação eram pessoas de bem, pessoas de família. Eu me lembro que eu fui na primeira que teve, no Rio de Janeiro, que teve, foi na Avenida Rio Branco, e tinha milhares de pessoas, era um mar de pessoas ali, era monstruosa aquela manifestação. E quando teve essa manifestação, a presidente da República, Dilma Rousseff, na época, ela entrou em rede nacional alguns dias depois, para tentar acalmar a população, porque ela estava perdida, não sabia o que fazer, e ela tentou acalmar. E uma das medidas, eu me lembro que foi uma medida que ela foi crucial naquela manifestação que ela fez, naquele pronunciamento que ela fez em rede nacional. Ela falou do programa Mais Médicos. O que ela disse na época? Que os médicos brasileiros, né, eles não aceitavam trabalhar em cidades do interior pelo aquele salário, que era em torno de 10 mil reais. Falou isso no Brasil, e aí na época nós acreditamos, né? A gente falou assim, de repente os médicos não querem, de repente são pessoas que vêm de famílias de classe alta, e aí não vão querer se mudar para o interior. E foi isso que ela disse, e foi isso que a mídia chancelou. Na época a gente não tinha uma força de rede social tão grande como temos hoje, como tivemos no último ano, e essa ideia foi aceita pela sociedade. E aí começou o programa Mais Médicos, com a vinda dos médicos cubanos para o Brasil. Os médicos cubanos que vieram para o Brasil, eles não foi feita nenhuma certificação. O que quer dizer essa certificação? É o seguinte: se um médico é formado no Brasil e ele quer se mudar para os Estados Unidos, ele vai ter que fazer a certificação lá. Cada país, diante das suas regras, ele fala, você é médico formado no Brasil, ótimo, porém você vai fazer a certificação aqui para a gente verificar se a sua faculdade, se os seus estudos, eles realmente estão no padrão que a gente entende para o nosso país. E é assim que funciona. Os médicos cubanos, quando eles vieram para o Brasil, eles não fizeram certificação nenhuma. Então a gente não sabe se eram médicos mesmo, se eram enfermeiros, o que era, se eles tinham aquela qualificação para ocupar aquele cargo. Isso não foi feito. Então isso já é você colocar em risco a saúde de toda uma nação, né? E isso foi feito. E os médicos vieram para o Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, todos ficaram sabendo como é que funcionava isso. Cada 10 mil reais que eram pagos do governo federal para o médico, esse dinheiro ele não era depositado numa conta aberta pelo médico, não. Esse dinheiro ele ia diretamente para Cuba. Cada 10 mil que ia para Cuba, apenas 3 mil reais voltava para esse médico. Então esse médico, ele trabalhava, ele não tinha liberdade aqui no Brasil, ele não podia trazer os seus familiares, e ele recebia apenas em torno de 30% do valor que o governo federal estava pagando para esse médico. Obviamente, esse dinheiro ele é para a mão da ditadura sanguinária que tem em Cuba, que está instaurada lá em Cuba há mais de 50 anos, né? Aquela ditadura que foi feita pelo Fidel Castro, que pouquíssimas pessoas são multimilionárias, né? E a grande massa da população, ela é extremamente miserável, tanto que a gente conhece as histórias que os cubanos eles tentam fugir, porque Cuba é próximo a Miami, eles tentam fugir de bote, arriscando a sua vida, com crianças, com idosos, eles tentam de tudo para tentar fugir eles tentam fugir daquele país que eles estão ali presos. É uma ilha que não tem desenvolvimento nenhum, né?
Eles estão ali presos, vivem de uma forma extremamente pobre, miserável, né? E lá dentro ninguém sabe o que se passa lá dentro. E eles falam o que eles querem, falam que a saúde é boa, provavelmente não é. Falam que eles são bons em várias áreas, provavelmente não são, porque quem está lá, quem viaja para Cuba, quem vai até Cuba, chega lá e fica chocado com a pobreza. Eu tenho amigos meus que já foram para Cuba, que quando eles estão em Cuba, eles viajam para ficar 10 dias, eles ficam 4, 5, não aguentam ver aquela pobreza. A pessoa chega a ficar triste quando vê aquela pobreza. Eu viajei para um país muito pobre, que foi a Índia. No final da viagem, eu já não aguentava mais ficar na Índia, porque é uma pobreza tão grande que você vê que às vezes você não consegue nem concluir a tua viagem. Você quer ir embora, porque você fica chocado com a quantidade de milhares, milhões de pessoas que sofrem com o sistema socialista. É isso que acontece em Cuba. Então, voltando ao assunto dos mais médicos, o dinheiro ia para a ditadura cubana, 70% ficava lá e 30% vinha para cá, e as famílias ficavam lá. E aqui eles eram obrigados, pela ditadura cubana, a trabalhar. Eles eram obrigados ao governo de Cuba a trabalhar no Brasil. É claro que existem enormes suspeitas que parte desse dinheiro que ia para Cuba voltava para o PT, o Partido dos Trabalhadores, que na verdade se devia se chamar PC, Partido dos Criminosos, né? É óbvio que é só investigar, mas uma parte desse dinheiro é óbvio que ele voltaria para o Partido dos Trabalhadores. A relação do governo PT com ditaduras, ela é extremamente suspeita, né? O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, ele mandou muito dinheiro para Cuba e Cuba não pagou. Ele manda o dinheiro como empréstimo para fazer projetos lá, deixa de investir no nosso país, né? Tira o dinheiro de quem produz no nosso país, tira o dinheiro do trabalhador brasileiro, do empresário brasileiro, tira o dinheiro da gente aqui e manda o nosso dinheiro para os ditadores em Cuba, para os ditadores pressionarem ainda mais o povo dele. Ou seja, faz mal para o nosso povo aqui, faz mal para o povo deles lá, e eles dividem a parte dessa renda entre eles e corrompem a população. Bom, esse é o programa Mais Médicos que tinha no Brasil, que ainda tem no Brasil aí até o final do ano. Ele ainda está aí. Escravidão de médicos, falta de liberdade dos médicos cubanos não poderem ver a família, e a suspeita desses médicos nem serem médicos, porque não haveria a validação do certificado de medicina deles no Brasil. Então o que aconteceu foi o seguinte: como o Bolsonaro ganhou as eleições, eles sabiam que o Brasil não ia ter relacionamento com países com viés ideológico. O que é ideológico quando o Bolsonaro fala assim, eu vou fazer negócio com o mundo inteiro? Não pelo viés ideológico. Por quê? Porque o PT ele procurava ditadura, procurava governos criminosos que nem ele, que estavam dispostos a tudo para roubar, e aí eles se aliançavam. Ele manda um dinheiro, falando que está mandando dinheiro para a construção de um porto em Cuba para ajudar, mas na verdade nem é isso, entendeu? Porque Cuba depois não paga o Brasil, não tem como coagir ao pagamento, e eles dividem essa roubalheira do cidadão brasileiro entre eles. Então, o Bolsonaro falou que não iria fazer negócio com o país por viés ideológico, mas sim, o negócio queria fazer bem para a nação brasileira. Eles sabendo que isso seria complicado, né, deles manterem tudo isso, porque iria ter que avaliar médico, e muitos provavelmente não são médicos. O Bolsonaro ia falar assim, o médico para ficar aqui, ele tem o direito a trazer a família dele. Eles não queriam, porque a família que está lá é refém, eles usam como refém para o médico trabalhar aqui. Falou, tua família está aqui, você tem que trabalhar aí. E aí o médico ficava aqui gerando dinheiro para eles lá. Então, eles usam esse sistema, e o Bolsonaro falou que desse jeito não iria querer, o dinheiro teria que ir todo para o médico, e ele teria que trazer a sua família, ele teria que fazer a certificação. Perfeito no que ele falou. O que Cuba fez? Mandou correndo, mandou os médicos voltarem para Cuba, correndo. Por que será, né? Por que será que tem a suspeita? Para piorar tudo isso que aconteceu, sabe o que aconteceu? Sabe o que houve? Cuba começou a tirar os médicos, o Ministério da Saúde do Brasil abriu o concurso, né, para os médicos se inscreverem, tinham 8.700 vagas, se inscreveram 25 mil médicos, e a gente volta na história lá. O que a Dilma falava? Que o médico brasileiro não queria. Poxa, 8.700 vagas, 25 mil médicos. Já tem 3 médicos para cada vaga. Médicos certificados no Brasil.
né? Médicos brasileiros, que o dinheiro ficaria todo no Brasil. Apareceram os médicos que a Dilma falava que o brasileiro não queriam, foram certificados e hoje já tem 97% das vagas do programa Mais Médicos preenchidas aqui no Brasil. Mais uma mentira do PT da Dilma Rousseff que cai em terra. Esse é o governo que a gente teve do PT até hoje. Então esse é o programa Mais Médicos, que os médicos brasileiros atendam bem a nossa população, que recebam 100% desse salário. Esse salário vai ser reinvestido no Brasil, porque o médico brasileiro vai gastar o dinheiro aqui, ele vai consumir aqui. Esses médicos totalmente certificados, excelentes médicos, e assim a gente já começa mais um gol de placa do novo governo antes mesmo de tomar posse, tá? Valeu, galera, obrigado aí pelo vídeo, eu vou ficar por aqui e depois compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp, faz a inscrição no canal do YouTube, a gente está só começando, tá? Uma boa noite aí a todos.